Alô, sim? Dona Terezinha, sei, a senhora está reclamando, eu sei. Não, o que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando o peixe grande para todo mundo. É um jogo, e esse jogo é muito importante eu tentar botar as pessoas a entenderem como que a coisa funciona. Entendeu, Dona Terezinha? Não, eu não estou falando como executivo, porque é muito chato. Eu vou tentar ser um pouco mais professoral, então, tentar falar como apresentador lá de roadshow para investimento, e eu vou tentar falar para a senhora, ver se a senhora vai achar que dessa vez está mais aceitável. Posso continuar, então, por favor? Obrigado. Boa tarde. Continuando aqui, eu vou tentar aqui agora ser um pouquinho mais sério. Vocês estão vendo aqui um quadro que é a formação do lucro de uma empresa, de uma fábrica, de um investimento do etanol. Perdão, da soja, do biodiesel, de qualquer commodity, tá? Senhores, tudo começa que o investidor tomou a decisão e vai em frente. Decisão tomada, ele já sabe onde buscar o capital. E olha, em vermelho ali, o capital próprio, está em vermelho porque ele é o mais caro, não tem nada mais caro do que o seu capital próprio. Entendem? É o capital mais caro que você tem, não existe dinheiro mais caro do que o seu próprio dinheiro. Isso aí é importante saber. Do capital de terceiros, você pode buscar o capital de terceiros de diversas formas, mas é capital, precisa ser aquilo que a gente chama de patrimônio, não pode ser dívida, não, eu não estou falando disso não. Aqui eu estou falando dos IPOs, ou as ofertas públicas na bolsa, ou ainda sócios, outros investidores. Eu já juntei investidores para projetos de 300 milhões de dólares, eu já consegui investimentos. Aprendi a fazer isso lá no cimento, lá atrás, para fazer aquisições e consolidação de mercado. Bom, então assim, chegou o capital, já tem que ter as metas e todo mundo concordando com as metas. E aí se contrata efetivamente toda a operação, ou para o seu início de produção, ou para até mesmo para a renovação do seu plano anual de negócios. É assim que funciona, define-se metas e vamos à luta. Assim, definem-se as metas do fluxo de caixa. Vejam, senhores, fluxo de caixa é fácil. Caixa sai e caixa entra. E de um lado na verdade, a medida definitiva, mas você só sabe quando o jogo acabou, quando você encerra as contas. O fluxo de caixa serve para você avaliar o negócio antes e acompanhar a sua evolução. Mas lembre-se, fluxo de caixa não é o plano, não é o valor em si. O fluxo de caixa é uma projeção e ninguém sabe o dia de amanhã. E temos ainda o fluxo de caixa passado, mas o fluxo de caixa passado não é garantia do futuro. Então, esse processo todo de avaliação contínua precisa ser feita. Um minutinho. Dona Terezinha, eu já falei com a senhora. Obrigado. Então, continuando. Daqui vamos para metas, e as metas são as metas de investimentos, que na commodity isso é o mais importante, porque nas metas de investimento estão definidos os ativos principais da fábrica. Esses ativos deveriam ser o principal valor dispendido para início e continuidade da produção. Esse é o valor, é o principal ativo. E muita gente constrói coisas mal feitas, por isso dá problema.
Aí temos as metas de investimento, temos as metas comerciais, temos metas operacionais e as metas financeiras, que no jogo da commodity também, e principalmente, mais do que nunca, tem que ser acompanhadas com muito cuidado. Muito cuidado, porque commodity mexe com o bolso, é um volume grande, são cifras astronômicas. Então, aqui nós estamos falando de ativos da fábrica, estamos falando de investimentos que vão permitir a produção, as vendas e pagar aquele bando de gente, inclusive a mim, os presidentes e os diretores, chamado overhead, a administração e tudo mais, aquela turma de informática, aquela turma toda da contabilidade, o pessoal de vendas está ali dentro também misturado, é tudo uma bagunça, mas é assim mesmo, os ativos da fábrica estão ali em cinza com destaque, porque eles vão ser muito importantes. E assim a empresa faz a gestão operacional e lá no canto inferior esquerdo vocês podem ver as vendas da fábrica começam e não tem venda sem custo, então precisa gastar dinheiro para produzir. Mas se você fizer a coisa certa, você vai ter um lucro. Aqui chamamos de lucro operacional. Esse lucro operacional aqui, ele não tem juros, não tem nada de dívida, não tem nada disso. Ele vai estar ali para pagar depois os impostos e, se você souber fazer a coisa, alguns juros de algum banco, ou eventualmente ganhar dinheiro porque você gerou tanto caixa que conseguiu receita financeira. Mas isso não está aqui, nós vamos parar por aqui no lucro operacional, que também é conhecido como resultado operacional antes dos impostos. Em inglês, a sigla EBIT, que é Earnings Before Interest and Taxes, e o Operating EBIT, que é o resultado operacional. Esse símbolo tio aqui é porque é aproximadamente. Então é isso aí, senhores. O lucro está apresentado, como funciona o lucro, e você já sabe que o ativo principal é a fábrica, a capacidade de produção. Se for numa empresa de petróleo, são a retirada, os poços, a operação de retirada, o refino. E essa é um exemplo apenas. Imagine uma hidrelétrica como Itaipu. O ativo é a própria hidrelétrica, ela é hidrelétrica. As empresas de transmissão, Eletrobras e todas essas, têm outros tipos de ativos. No caso do cimento, eles têm jazidas também, jazidas de calcário. Sim, o cimento é feito de calcário. Esse calcário vai para um forno que vira um tal de clinker, que depois é moído num moinho chamado moinho de bolas de aço. Essas bolas são pesadas, o moinho gira, gira, gira e as bolas esmagam o clinker, que foi produzido com calcário aquecido no forno. E também nós temos aqui na cana-de-açúcar, por exemplo, toda plantação, toda a área, os hectares de terra e, eventualmente, uma usina de açúcar e etanol, que tem muita coisa, que gera muito produto bom para a nossa economia. Enfim, aqui nós estamos falando do lucro operacional que foi gerado com uma gestão que sabe gerir o caixa e que tem metas muito bem definidas e sabe avaliar os seus ativos. Muito obrigado. Vamos em frente, se a dona Terezinha permitir. Vaca fria novamente, ainda mostrando o lucro operacional. Anote aí 6 pontos. Primeiro, os ativos da fábrica representam o maior e principal valor a ser observado.
Normalmente, item 2, normalmente o valor do investimento inicial é o mais significativo durante o longo tempo do projeto. Quer dizer, você vai gastar uma vez no começo e durante toda a vida. Para uma usina de cimento, pelo menos 50 anos, a mesma coisa para outras usinas, para uma hidrelétrica são décadas, e assim são as commodities, investimentos pesados. E aí temos o plano operacional, item 3, e capacidades produtivas, que eu já mencionei, que precisam estar ajustadas com o fluxo de caixa. Não adianta ter um bom plano se não tem capacidade, não adianta ter capacidade se não tem um bom plano operacional. Se a coisa não funciona, dá problema. A commodity, ela precisa ser produzida continuamente e cada minuto conta, cada dia conta. Assim funcionam as maiorias das commodities. Quarto ponto, não há folga para erros de projeto de engenharia, contratos mal definidos e cronogramas falhos. Isso quer dizer, tem que fazer a coisa com muito pé no chão, com muito apoio e muita consultoria, entendimento completo do que pode acontecer e o que fazer quando algo acontecer. Quinto ponto, os investidores e acionistas, eles têm que ter grana, gente. Grana, e tem que ter plano B, C, D e E, porque coisas vão acontecer e eles vão precisar fazer aportes no negócio. O banco está de olho, precisa garantir que as coisas funcionem, precisa ter seguro operacional, e são seguros caros. Muitas vezes não são suficientes para garantir. Um avião que caia, um dia cai. É o caso da Covid. E todo o lugar de uma commodity precisa estar seguro, porque o investimento inicial, já foi dito lá em cima, é um valor alto, elevado. Sexto e último ponto, a tecnologia empregada nesses ativos operacionais tem que ser, não de ponta, mas tem que ser atualizada, adequada, suficiente para que esse fluxo de caixa ao longo do tempo dê certo. Então, não é para prever investimentos o tempo todo. Não se pode normalmente investir mais no ano do que a própria depreciação e amortização contábil são valores de referência para muitas commodities. Assim mantém-se o capital operacional relativamente estável, e isso é importante para a saúde do negócio, para a saúde da sua empresa, e conseguir eficiência que você vai ver mais à frente. E sem eficiência não funciona também. Precisa ter algo mais, que eu também vou falar mais à frente, que eu vou chamar como os ativos são utilizados, a quantidade de vezes que você realmente consegue utilizar os seus ativos sem interrupções e falhas durante a sua produção. Então, 6 pontos de vaca fria para você anotar, que já ajudam bastante. E lembrando, não estou sendo exaustivo, estou sendo apenas exemplificando para que vocês entendam o peixe grande. Muito obrigado.